E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bem-vindos a mais um vídeo da LL Soluções. No último vídeo a gente falou a diferença entre HD e SSD. Então que tal a gente saber um pouquinho agora de cada um deles separadamente? Uma boa, né? Então vamos rodar a vinheta e vamos logo para esse vídeo aí. Primeira coisa que a gente tem que entender quando fala de HD é que ele foi o primeiro, muito antes, né, da tecnologia do SSD ser inventada. Então ele veio para assumir o nosso armazenamento de dados no computador. HD nada mais é do que a abreviação de hard disk. Vocês viram no outro vídeo lá como que é a constituição por dentro do HD, que ele é disco sobre disco. E hard disk quer dizer disco rígido. Então, ele é um componente de hardware responsável pelo armazenamento de dados do computador. Então, sempre foi responsabilidade do HD guardar os nossos dados, nossas fotos, o nosso sistema operacional, por exemplo, o Windows ou Linux, ou seja qual a gente esteja usando. E é dentro dele que ficam armazenadas todas essas informações. Então, a gente tem dois modelos, o HD interno e hoje a gente já tem também, há um certo tempo, o HD externo, que é parecido, às vezes algumas pessoas comparam com o pendrive, só que a capacidade dele é muito maior do que a de um pendrive, né? E a gente pode levar ele aí para vários lugares, é uma coisa bem mais confiável que um pendrive, tá? Um HD externo para dar problema é muito mais difícil do que um pendrive. O HD interno, ele é necessário para armazenamento dos dados do seu computador. Então ele é indispensável que você tenha no seu computador para ter o armazenamento dos seus dados. Ele é fixo e podendo chegar a um armazenamento bem grande. Tem até HDs hoje de 18 terabytes, né? Que são bem grandes, usados para algumas máquinas que precisam realmente com um grande armazenamento de dados. Algumas usam até mais do que um HD para poder armazenar uma grande quantidade de dados. Já o HD externo é ideal para você guardar uma grande quantidade de dados e arquivos e levar para onde você quiser. Então você tem uma conexão que você faz com ele através da porta USB do computador e você pode levar esses dados para vários computadores diferentes, que é diferente muito do nosso HD interno, né, que está somente na sua máquina e dali você não vai conseguir tirá-lo, né? Aí a gente tem dentro dessa arquitetura do HD interno, o HD para computador desktop e o HD para notebook. Nota-se algumas diferenças já olhando, né? A primeira é o tamanho, né? O tamanho dos dois realmente é muito diferente, exatamente pela arquitetura. Você não consegue colocar um HD desse tamanho, que é o HD interno de computador desktop, dentro do notebook. Então ele já foi projetado para ser realmente menor. Outra característica que é muito importante é novamente aí a gente falar da memória cache. Memória cache não é memória cache, como alguns falam, porque cache em inglês, como a gente já viu anteriormente, é dinheiro, né? Então a memória cache é uma memória de acesso rápido que tem dentro de alguns componentes, por exemplo, o processador tem e o HD também tem. O que é importante a gente saber? Que a memória cache nos HDs internos que são maiores, os de desktop, a memória cache cresce conforme o armazenamento do HD. Então se você tem um HD de 1 tera, a memória cache é um tanto. Se tiver de 2, ela é o dobro e vai crescendo conforme o armazenamento. Já nos HDs de notebook isso não acontece. A memória cache é fixada num valor baixo e você pode aumentar a capacidade de armazenamento do HD do notebook que a memória cache não sobe. Isso é muito interessante. Torna o HD do desktop, que é maior pela arquitetura dele até também, né? Torna ele mais rápido do que o HD do computador do notebook. E aí vem o que determina isso mesmo, que é a RPM. Estamos falando o seguinte: quando você tem um HD de computador desktop, a rotação dele chega a 7.200 rotações por minuto e o HD do notebook chega a 5.400 apenas. E aí começou esse problema do pessoal que tinha notebook ter que ter uma velocidade maior de leitura de dados
e não sabia como se resolver. Foi aí que o SSD chegou. Por isso que o SSD e o HD de notebook têm exatamente o mesmo tamanho, porque ele veio para substituir o HD do notebook, para poder ter uma velocidade maior no acesso de dados do notebook. Mas isso quer dizer que você não pode usar um HD, um SSD no desktop? Claro que pode. A diferença é que você vai usar o que a gente chama de adaptador de baia. Você vai prender ele, o SSD, aqui nesse adaptador de baia e aí colocar ele dentro do seu gabinete. Mais uma vez, não vamos falar que isso aqui é CPU, pelo amor de Deus. Isso aqui é gabinete, onde você coloca os componentes do seu computador. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, né? Uma explicação rápida sobre o HD, né? E interno e externo. E espero que ajude vocês aí nos seus estudos aí ou para outras coisas que vocês queiram utilizar esse vídeo.